Fala, galera, estão me escutando? Dá um joinha aí se você está escutando. Fala, galera, estão me escutando? Dá um joinha. Bora lá? Vamos começar a live. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu fiz um esquema para ficar um pouco mais didático. Para vocês conseguirem ir acompanhando o meu raciocínio. Essa live ela é um pouco mais conceitual, um pouco mais básica, um pouco mais para quem de fato quer dar o primeiro passo, para quem quer entender o porquê que você precisa começar a investir. Então, fiquem ligados que eu vou dar algumas dicas interessantes e fazer que você entenda de uma vez por todas a necessidade que você tem hoje de investir. Eu vou só compartilhar a tela aqui do meu computador. Só não vou conseguir se alguém mandar. Abre seu YouTube no meu canal. Porque como eu vou compartilhar a tela inteira, eu não vou conseguir ver se alguém mandar alguma pergunta, alguma coisa. Mas vou tentar abrir aqui no outro celular. Se quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar no chat, que eu vou olhar na hora e respondo. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa a gente tem que entender se você... o medo que você tem de se aposentar e ficar sem renda para conseguir se manter, eu acho que é o medo da maioria das pessoas. Algumas entendem que isso pode acontecer e outras nem sabem que isso pode acontecer. Então, eu acho que essa live serve de alerta para aqueles que ainda não entenderam que isso pode acontecer. Se hoje você tem uma renda qualquer, provavelmente no futuro você não vai ter essa mesma renda, mesmo você sendo um servidor público, mesmo você sendo um empregado, mesmo você pagando INSS, você provavelmente vai passar algum tipo de sufoco, algum tipo de aperto. E como é que a gente vai lidar com esse tipo de problema? Como é que a gente vai fazer para proteger dessa insegurança financeira que pode vir a te pegar no futuro, né? Primeiro, a gente precisa entender de onde é que vem a sua renda hoje. Provavelmente, se você trabalha, se você é um autônomo,
se você trabalha no banco, se você trabalha prestando serviço para alguém, se você é servidor público, toda essa renda que você tem, a gente chama de renda ativa. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela renda que depende de você para você receber. Se não tem, se você não está ali para trabalhar, essa renda ativa não vem. Então, você não vai conseguir pagar suas contas de luz, água, internet, pagar o seu aluguel ou financiamento, tanto faz. A minoria das pessoas compra um imóvel à vista, né? Então, provavelmente você tem ali, você está pagando um aluguel ou um financiamento. Se você não tem renda ativa, você não vai ter como pagar. Você não vai ter como pagar seu condomínio. Você não vai ter como pagar a escola dos seus filhos. Deixa eu só ocultar isso aqui. Fechei. E você não vai ter como pagar o seu mercado para você se alimentar, para você comer, né, de fato. Então, toda a sua renda vem do seu trabalho. Isso você tem que ficar muito claro na sua cabeça. E, principalmente, lazer também, que ninguém vive sem ter lazer, né, sem curtir, sem viajar, sem ir para um restaurante bom, sem tomar um vinho. Então, a gente tem que ter esses prazeres da vida para a gente conseguir continuar ali produzindo, né? Então, toda a sua renda ativa vem do seu trabalho. E todo mundo que trabalha hoje corre esse mesmo risco. Não adianta você dizer, eu sou autônomo, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, mas toda a sua renda depende de você, se você é autônomo. Se você é dentista, a renda depende de você. Se você é médico, a renda depende de você. Se você é advogado, a renda depende de você. Arquiteto, a mesma coisa. Então, toda a sua renda vai depender do seu trabalho. Se você é empregado, se você é funcionário de um banco, se você é contratado de um hospital grande, se você é funcionário de um supermercado. Se você for demitido, você também perde essa renda. Lógico que você tem alguns seguros que provavelmente isso também vai mudar, né? Vai diminuir até um pouco essa segurança que você teria sendo empregado, mas toda essa renda depende de você também. E se você é servidor público, aí você deve estar pensando, sou servidor público, isso aí não serve para mim. Será que isso é verdade, de fato? O servidor público, ele tem um pouco mais de segurança, digamos assim, mas que tende a mudar com o tempo. Se você parar para ver hoje as medidas que estão sendo tomadas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, existem algumas alterações no regime de contribuição do servidor público. Inclusive, eu conheço uma pessoa que saiu do regime lá especial e transferiram essa pessoa para o regime de contribuição normal, ou seja, a pessoa tinha um salário como servidor público de mais de 20, 25 mil reais com bônus, etc., migraram ela para o regime simples do INSS, ou seja, essa pessoa que é servidora pública hoje, que ganha 20, 25 mil reais por mês, ela vai passar a contribuir normal com o INSS e vai ter uma aposentadoria com o teto do INSS, que é de 5.800 e poucos reais. Ou seja, a pessoa vai ter uma renda lá durante a sua atividade de 25 mil e depois vai cair o padrão de vida para 5.800. Ou seja, ela vai ter algum tipo de problema no futuro, tá? Então, isso pode ser um grande problema se ela não pensasse em uma outra forma para ter uma renda igual ou superior à que ela tem hoje. Reforma administrativa. Provavelmente esse ano já vai sair algum tipo de reforma que o governo vai tentar implementar, e uma dessas mudanças na reforma administrativa
é acabar com a estabilidade do servidor público. O servidor público vai deixar de ter essa estabilidade que ele tem hoje, que não pode ser demitido ou não pode perder emprego, a não ser por algumas coisas específicas, mas ele vai perder essa estabilidade. E aí você não vai ter mais a segurança que você tinha antigamente. Outra coisa, você está dependendo do governo. Se você é um servidor público, quem te paga o seu salário é o governo. Então, o governo, independente de qual seja o governo, ele sempre, provavelmente, ele não está do seu lado, mas ele tá tendendo ali mais para o lado deles próprios ali. Então, dependendo do governo, é sempre um grande risco. Um outro risco, o risco de má gestão do dinheiro da contribuição. Quando você está contribuindo, mesmo que já venha descontado do seu salário, você está contribuindo, já vem ali abatido do seu salário. E esse dinheiro, ele vai para, dependendo de qual serviço você preste ali para o governo, ele vai para algum tipo de fundo de pensão. E esse fundo de pensão, eu já vi alguns fundos de pensão quebrando por conta de má gestão. O governo, ele vai aplicar o seu dinheiro em alguns locais e, se não for bem gerido, ele pode quebrar. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. E aí, quem depende desse dinheiro para aposentar, que é você, se você for servidor público, você vai perder você vai perder essa aposentadoria especial que você teria. Então, nenhuma dessas profissões, elas estão salvas de você passar qualquer tipo de perigo aí, de insegurança no futuro. Bora lá. E se acontece algo com você? Provavelmente, você nunca pensou nisso. Se pensou, nunca levou isso para frente. Mas se você se machuca, você vai passar alguns dias sem trabalhar. Se a renda ativa depende de você e você passa alguns dias sem trabalhar, a sua renda vai diminuir. Se você fica doente, você vai passar alguns dias sem trabalhar, a sua renda vai diminuir. Se você passa por qualquer procedimento cirúrgico, você vai passar alguns dias sem trabalhar e a sua renda vai cair. Então, por diversos motivos, você está correndo um alto risco. Um risco grande de você não conseguir honrar com todos aqueles compromissos que você tinha e que dependem da sua renda ativa. O tempo, ele vai passando. E, naturalmente, quando o tempo vai passando, sua produtividade vai caindo. Seja ela porque você quer diminuir o ritmo de trabalho, ou seja ela por necessidade. Às vezes, eu mesmo sou dentista, já estou sentindo dor na coluna, porque eu tenho pouco tempo de formação, tenho 7, 8 anos de formado, já estou sentindo dor na coluna de tanto atender, que a gente atende numa posição desconfortável. Então, naturalmente, com o passar do tempo, você vai diminuindo sua produtividade. Às vezes é porque você quer, você fala, não, agora eu não aguento mais e quer dar uma diminuída. E às vezes é natural. Por exemplo, você aumenta o seu tempo de execução, se você é um dentista, você vai aumentar o tempo de execução de uma restauração, de um implante. Mesmo que você tenha mais conhecimento técnico, os seus reflexos vão diminuir naturalmente, você vai sentir mais dor, você não vai ter mais aquela empolgação que você tinha no início. E o que é que vai acontecer se aumentar o tempo de execução? A sua renda vai cair. Por quê? Você vai levar mais tempo para atender a mesma quantidade de pacientes e vai reduzir a sua renda. Vai aumentar o seu cansaço. Você vai começar a ficar um pouco mais cansado. Se você vai ficar um pouco mais cansado, naturalmente também você vai diminuir sua renda. Porque você vai, não vou trabalhar hoje, eu estou muito cansado. Você vai ter menos tempo e menos dias de trabalho para deixar a sua renda ali intacta como era antigamente, quando você estava em alta performance, em alta produtividade. A única coisa que vai aumentar quando você envelhecer é o seu padrão de vida. E não só aumentar porque você quer aumentar o seu padrão de vida, porque você vai aumentar o tamanho de sua casa, não é porque você vai viajar mais, não. Lógico que tudo isso também a gente sempre quer um pouco mais. Mas
você vai aumentar o seu padrão de vida, consequentemente, o seu custo de vida. Por quê? Porque você vai ter, se você é mais novo e não tem filho, com o passar do tempo você vai ter filho. Então, você vai ter custo com a escola dos filhos, medicamento dos filhos, roupa, presente dos filhos, uma série de coisas, aniversário, você vai querer dar tudo de melhor para o seu filho, então vai aumentar seu custo nessa fase aí, se você ainda não tem filho. Se já tem, beleza, mas seu plano de saúde vai aumentar. É uma das coisas que mais aumenta na vida da pessoa que está envelhecendo, é o plano de saúde. Ele aumenta muito acima da inflação, cerca de 20% a 30% ao ano de aumento. Então, pode preparar para um aumento de plano de saúde. E medicamentos, se você começa a envelhecer, você vai precisar de mais medicamentos. Às vezes, medicamento para pressão alta, para uma série de coisas que você pode precisar. Então, tenho certeza que seu padrão de vida vai aumentar, beleza? Aí chega a hora da maternidade, se você não tem filho ainda, ou a paternidade, né? No meu caso, eu não tenho filho ainda, mas com certeza, quando eu tiver um filho, eu vou querer passar mais tempo com o meu filho. Assim como a mãe também vai ter que passar mais tempo com o filho. E quando ela passa, se ela depende da renda ativa dela, se ela depende do trabalho para sobreviver, para pagar as contas, e ela tem que passar mais tempo com o filho, ela vai diminuir o tempo de trabalho e a renda vai diminuir. Beleza? E onde é que está o benefício de você correr todos esses riscos que eu citei anteriormente? Porque, assim, eu gosto de ver muito, tanto nos investimentos quanto na vida, toda decisão que eu vou tomar, eu vejo as assimetrias. Então, o que é uma assimetria? A assimetria pode ser positiva ou pode ser negativa. A assimetria positiva é quando você tem alguma escolha a fazer, e essa escolha você pode ganhar muito e perder pouco. Você tem muito a ganhar e pouco a perder. Essa é uma assimetria positiva. A assimetria negativa é quando você tem pouco a ganhar e muito a perder. Ou nada a ganhar e muito a perder. Essa é uma assimetria negativa. Por exemplo, se você tem 10% de chance de ter 5% de prejuízo, 90% de chance de ter 500% de retorno. Essa é uma assimetria positiva. Por quê? Você tem muito a ganhar e pouco a perder. Eu acho que eu compliquei um pouquinho aqui, mas eu vou dar outros exemplos para facilitar, porque senão vai ferver a cabeça aí. Se você tem 70% de chance de ter 90% de prejuízo, 30% de chance de ter 10% de retorno, é uma assimetria negativa. Não vale a pena correr o risco. Eu vou dar um exemplo real aqui. Joga na Mega Sena. Jogar na Mega Sena, você tem muito a ganhar, pouco a perder. Porque você gasta, eu nem sei quanto é que está hoje, acho que é R$2,50, 2,50, e você pode jogar 2,50 e ganhar R$3 milhões. Isso seria uma assimetria positiva. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É 1 em 50 milhões de apostas. Ou seja, meio que se iguala ali. Mas se você quiser jogar, não tem nenhum problema, porque a assimetria continua sendo positiva. Você não vai perder muita coisa, você vai perder 2,50. Você não pode viciar naquilo, senão você tem muito a perder. Dirigir sem o cinto de segurança. Essa assimetria, você pode, dirigindo sem o cinto de segurança, você pode ter aquela liberdade momentânea de dirigir sem usar o cinto, mas você está correndo um risco muito grande de perder a vida. Então, a assimetria é completamente negativa. Você tem muito a perder e praticamente nada a ganhar. Então, para que você ia correr esse risco desnecessário? Você gastar tudo que ganha. Se você gasta naquele momento para realizar e satisfazer algum desejo momentâneo, imediato, você vai estar ali gastando aquele dinheiro para ficar feliz no curto prazo, num pequeno espaço de tempo, só que você está jogando fora o seu futuro. Tá? Eu não estou dizendo
que você nunca vai poder fazer o que você gosta. Mas se você gasta tudo, o seu futuro você está jogando fora. Então você tem praticamente tudo a perder. Se você gasta tudo e não poupa nada. Então você joga fora praticamente todo o seu futuro. Nesse caso que eu expliquei da questão da renda ativa, das assimetrias, do trabalho, se você trabalha muito e você não poupa, você não tem nada a ganhar e você tem tudo a perder. Então, é importante que isso fique claro. O risco que você corre hoje, dependendo apenas de você, é um risco incalculável. Porque se você falta em qualquer espaço de tempo que alguém precise de você, ou que você mesmo precisa suprir as coisas da sua casa, pode ser um erro ou uma perda irreparável. Você pode assumir dívidas e nunca mais conseguir se livrar dessas dívidas, porque sempre dívida é muito cara. E aí sua renda ativa vai despencar igual esse cara aí rolando de bola de neve. Então, você deveria responder essas 3 perguntas sobre o INSS. A primeira pergunta é: o INSS que você paga hoje vai te sustentar no futuro? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Uma outra pergunta que você tem que fazer sobre o INSS é: a renda que você tem hoje vai ser, com a renda do INSS, vai ser suficiente para manter o padrão de vida que você tem hoje? E a terceira pergunta é: você vai deixar o seu futuro nas mãos do governo? Essas 3 perguntas, se você responder, você vai ter uma noção do risco que você está correndo hoje. Primeira coisa, para falar do INSS, a gente tem que entender qual é a faixa de tempo que a gente está e como que a população está envelhecendo, né? Se você olhar essa pirâmide etária do Brasil, ela é de 1980. Em 1980, ela realmente está no formato de pirâmide. A base, lá são as pessoas mais jovens, é tipicamente de um país que está... um país jovem que vai começar a envelhecer ainda, mas é um país jovem. Então, você tem ali a faixa de trabalho de 19 até 30, até 40 e poucos anos ali, muito maior do que a faixa superior, de pessoas mais velhas. Essa aqui seria a pirâmide etária de 2015. Ou seja, já passou. Você vê que a base da pirâmide, ela já começou a se estreitar e o meio está mais gordinho ali. Ou seja, tem muita gente trabalhando ainda para sustentar as pessoas que estão lá no topo da pirâmide. Ou seja, hoje ainda dá para sustentar. Porque um grande erro das pessoas é achar que o dinheiro que você está botando no INSS, ele está ficando guardado em algum lugar. Não, esse dinheiro que você está botando no INSS, ele está sendo usado hoje para pagar a aposentadoria daqueles que já estão aposentados. Então, vai chegar em um período, em 2050, que tem essa pirâmide etária aí, que provavelmente, a depender da idade de vocês aí, é quando vocês já pensariam em se aposentar. E não vai ter gente suficiente para trabalhar para sustentar o topo da pirâmide, que está bem mais gordinho agora aí. Então, é incompatível. O que é que vai acontecer? Essa pirâmide aqui também é na Europa. A Europa também está precisando de reformas. A gente vê a mobilização que está tendo, a greve que está tendo lá em Paris.
por conta da reforma da Previdência também, que está na iminência de acontecer. Lá, já o meio já está mais gordinho e daqui a algum tempo também já vai ficar mais ou menos igual ao do Brasil. Qual é a melhor das hipóteses do INSS? É você contribuir com R$ 1.130 por mês, que hoje esse é o teto. Você contribui com 20% do teto do INSS durante 35 anos, que isso também pode mudar com o passar do tempo, reformas sucessivas para ir suprindo as necessidades, e se aposentar lá depois de 35 anos ganhando R$ 5.800. Lógico que isso vai mudar com a inflação, mas em valores reais de hoje seria R$ 5.800, o máximo que você poderia ganhar contribuindo com o INSS. Se você ganha hoje 6, 7, 8, 10 mil reais ou mais, você iria contribuir com esses 1.130 para chegar lá no final e ter que reduzir o seu padrão de vida pela metade. Ou se você ganha menos do que 5 mil e pouco, provavelmente você não vai contribuir com esse teto, com esses 1.130 aí. Então você vai também lá no final ganhar menos do que você ganha hoje. Isso é o normal. Então, ou o INSS ele vai quebrar, ou ele vai te dar uma renda insuficiente, ou uma coisa ou outra. Porque menos pessoas vão estar trabalhando para bancar mais pessoas aposentadas e serão necessárias sucessivas reformas. Não achem que daqui até quando você aposentar, só vai ter essa reforma que teve agora, não. Provavelmente daqui a alguns anos será necessária uma outra reforma para conseguir que esse INSS ele não quebre, né? E como é que você faz para lidar com essa possível queda na renda, na sua renda ativa do seu trabalho, e os riscos que aumentam com o passar do tempo, queda na produtividade, etc. Primeira solução. A primeira solução de forma didática, que eu fiz aqui, é você entender que o dinheiro que você ganha, você deve lidar com esse dinheiro como se fosse soldados. O dinheiro, ele pode trabalhar para você como se você estivesse montando um pequeno exército. Tá? Se você mata todos os soldados que você ganha com o seu trabalho, você não vai ter nenhum soldado para te defender lá no final, lá na frente. Deu para entender? Então, cada soldado, cada exército que você vai ganhando, você tem que ir separando soldados para ir te protegendo no futuro. Então, você vai poupando soldados todos os meses para fazer o seu exército crescer. O tempo é o seu maior aliado nesse processo. Porque os soldados, eles não crescem, se você fizer a coisa certa, os soldados não crescem de uma forma linear. Eles crescem de uma forma exponencial. Forma exponencial é quando você tem muito tempo para que eles cresçam muito. Qual é a solução secundária? Se você já entendeu que você tem que ter soldados para te defender no futuro, soldados para você montar seu exército, você tem que traçar a sua estratégia com esses soldados na sua equipe, traçar a melhor estratégia para vencer a guerra. E como é que você busca essas estratégias? Como é que você traça essa estratégia? Primeira coisa é você não buscar estratégias que dependam da sua produtividade. Porque se depender da sua produtividade e você faltar, você não vai receber. Outra coisa é que não dependa do seu tempo de trabalho, pelo mesmo motivo. Não dependa da sua competência, pelo mesmo motivo. E, principalmente, não dependa do governo. Porque, normalmente, o governo não está do seu lado. O governo está ali mais para te atrapalhar. Então, você deve buscar estratégias que
tenha um histórico de vitórias. Você não pode simplesmente ouvir, que hoje está muito na moda, ouvir pessoas dizendo para você que você tem que botar seu dinheiro e que ele vai render 3, 4, 5% ao dia, sem entender e sem ter um histórico que isso é verdade, sem ter nenhuma pessoa que já conquistou alguma coisa falando sobre isso, empresas que não são reguladas, que não têm um respaldo por trás. Então, você não pode cair no conto do vigário, né? Você não pode acreditar em falsas promessas, porque enriquecimento fácil não existe e não existe almoço grátis. Então, você não pode pensar que você vai enriquecer de forma rápida e você tem que sempre buscar um histórico de pessoas que conseguiram alcançar aquilo que você quer conseguir alcançar. E você tem que buscar uma boa rentabilidade. De novo, não buscar rentabilidades absurdas. É só você entender como que você faz um cálculo simples para saber que essa seria uma rentabilidade absurda. Então, buscar uma rentabilidade para que você consiga produzir mais soldados sem depender de você. Se você, por exemplo, você poderia produzir 2 ou 3 soldados por ano ou produzir 7 ou 8 soldados por ano. Se você fizer uma boa escolha de algo com uma boa rentabilidade, você vai produzir muito mais soldados por ano, e essa é a estratégia que você tem que seguir. Qual a melhor estratégia atualmente que você pode seguir, e é a que eu sigo para mim hoje também? A primeira estratégia é você ser sócio de grandes empresas, e a segunda estratégia é você ser proprietário de imóveis bem localizados. Primeira coisa, eu não vou me alongar nisso, isso aqui vai ser um assunto para uma outra live, mas, de antemão, eu quero que vocês saibam que você pode começar a investir com pouquíssimo dinheiro, seja para ser sócio de empresa, seja para ser proprietário de imóveis. Qualquer um consegue começar a investir. Quais são os pré-requisitos para você seguir essa estratégia? Primeiro pré-requisito, isso pode parecer até um pouco de clichê, mas se é clichê é porque é real, é porque é verdade. Primeiro pré-requisito é você ter disciplina. Não adianta você querer colocar uma única vez o dinheiro e querer enriquecer com esse dinheiro que você quer colocar, com esse soldado que você vai botar para trabalhar. Um soldado não vence a guerra. Então você tem que ter disciplina para todos os meses colocar um soldado lá para você, para construir o seu exército. E outro pré-requisito que você tem que ter é paciência. Quem quer enriquecer da noite para o dia não vai longe, não vai chegar muito distante. Então você tem que ter o tempo trabalhando para você, para que esses soldados se multipliquem de uma forma mais rápida e exponencial, como eu falei. Com o passar do tempo, essa curva exponencial ela vai se acentuar. Então, disciplina e paciência são os pré-requisitos que você precisa ter aí para começar a montar o seu exército. Então, vai chegar um momento em que você terá tantos soldados que não vai precisar mais da sua renda ativa para qualquer coisa que você precisava antes. Esses soldados, eles serão suficientes para ganhar qualquer tipo de guerra. Então chega num momento em que você trabalha por prazer, trabalha porque gosta, trabalha para não ficar parado, trabalha porque ama, mas não trabalha mais por dinheiro. Você trabalha simplesmente por querer trabalhar. E quem vai estar gerando dinheiro para você são seus soldados que você montou durante boa parte da sua vida e que hoje trabalham para você. E eu quero que vocês façam o exército de vocês aí da melhor forma possível.
Beleza, galerinha? Eu acho que tem alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Deixa eu tirar a tela aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, vou encerrar a live aí, beleza? Dá mais só um minutinho aí. Se surgir alguma dúvida, eu respondo. Galera do Instagram, obrigado aí por acompanhar. Um abraço em todos aí. Tchau. Beleza, galerinha. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima aí. Valeu, um abraço.